Olá, bom dia! Olá, bom dia! 14 dias de quarentena em todo o Espírito Santo. As restrições começam amanhã. Escolas, shoppings, restaurantes e bares ficam fechados. O comércio só funciona com o serviço de entrega, o delivery. Tem recomendação de atividades religiosas online. Academias, parques, salão de beleza, feiras livres, transporte público. O TN mostra o que não pode funcionar e o que continua liberado no estado. Teve protesto contra a quarentena. Manifestantes foram para frente do Palácio Anchieta. Protestaram também no comércio da Grande Vitória. Os capixabas falam sobre as medidas que vão mudar novamente a rotina nas cidades. Prefeito de São Gabriel da Palha avisa que vai manter comércio aberto. Há punição para quem não obedecer o decreto. O TN1 traz todas as informações sobre o período da quarentena capixaba. Morre terceiro paciente de Santa Catarina que tratava o coronavírus no Espírito Santo. Estado recebe novas doses de vacina contra a Covid. O lote chegou na madrugada de hoje. Família denuncia morte de idosa em PA. Dona Maria não teria resistido à espera. E o TN1 fez uma ronda nos pronto atendimentos da Grande Vitória. A luta por atendimento médico na saúde pública muitas vezes pode terminar em bate-boca e protestos. As brechas da justiça. O suspeito de matar técnica de enfermagem com 33 facadas se apresentou à polícia e foi liberado. Pandemia e ansiedade, um problema que aflige os brasileiros. Doutor João traz uma palavra para você que vive esse momento e teme o futuro. E hoje tem sorteio de 10 camisas oficiais do seu time de futebol. E já tem gente anunciando os produtos de Páscoa, as tortas da Semana Santa. E você, já mandou o seu vídeo? Pois é, o quadro Classificados do TN está na área. Vem marcar um golaço nas vendas, amigos. A gente volta rapidinho. TN1 de volta agora 11 horas e 43 minutos e nós começamos falando da quarentena de 14 dias no Espírito Santo. A partir de amanhã, grande parte do comércio deve ficar fechada em todo o estado. O Sindicato dos Bares e a Federação do Comércio já anunciam mais demissões, além da previsão de fechamento de novos estabelecimentos. Bárbara tem restaurante na Praia do Canto, em Vitória. Ela mostra o estoque de frutas e verduras e nas mãos os boletos para pagar. São 11 funcionários e com o fechamento do comércio nos próximos 14 dias, as demissões serão inevitáveis. Na verdade, a gente já acumula um prejuízo aí desses últimos 12 meses do início da pandemia, né? A gente tem conseguido viver cada dia e tentando equilibrar. Mas o prejuízo, ele está aí dia a dia, num dia que a gente tem expectativa de que vai acontecer um movimento ou que uma empresa vai retornar à sua atividade e isso não acontece. Eu já tive que tomar algumas decisões e, infelizmente, a parte mais difícil para o empregador, que sabe que tem a realidade que todo funcionário tem a sua família, né, tem os seus custos, mas que a gente também não tem como sustentar essa situação. Segundo o Sindicato dos Bares, Restaurantes e Lanchonetes, aqui no Espírito Santo são cerca de 18 mil estabelecimentos. E desde o início da pandemia, em março do ano passado, até o momento, 40% dos funcionários foram demitidos. Isso significa 25 mil pessoas desempregadas. Certamente novas demissões devem acontecer, a gente tem tentado acordos, até já conversamos com o sindicato de trabalhadores para tentar evitar ao máximo essas demissões, mas certamente com essas medidas duras o setor acaba sofrendo. De acordo com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo, a FEComércio, ao todo, o estado tem 128 mil estabelecimentos comerciais. Deste número, 96 mil devem ser afetados e 5% podem fechar as portas ainda este ano. O presidente da FEComércio disse que o setor estava otimista no início de 2021 e o crescimento dos casos de Covid surpreendeu. Fomos surpreendidos com essa deliberação do governo, ou seja, a determinação de quarentena de 14 dias, até porque a semana passada estávamos vivenciando momentos de alegria, né? Ou seja, apenas um município do estado do Espírito Santo estava envolvido num risco alto, né? Isso na semana passada. Infelizmente, ultrapassando a casa dos 90% das ocupações das UTIs,
fez com que o governador tomasse essa decisão que naturalmente trará enormes prejuízos para a economia do Espírito Santo. A FEComércio sugeriu outras medidas ao governo do estado para evitar o fechamento neste período de quarentena e agora espera que no dia 1º de abril o comércio reabra e a economia volte a movimentar para não causar novas demissões. Nós, inclusive, sugerimos ao governo, com relação aos horários de funcionamento, estabelecer um toque de recolher a partir das 20 horas, mas infelizmente não teve essa compreensão porque ele estava focado na análise, né, do elevado número de contaminados, né, e naturalmente o problema das nossas UTIs, essa que é a verdade, entendeu? Esperamos que a partir do dia 1º não tenhamos nova surpresa, porque há uma, entre aspas, uma revoltas, fecha aspas, de praticamente mais de 90% dos empresários capixabas em virtude dessa decisão tomada. É o que todos nós esperamos, né, Vanessa? Atualizando aí os números de ocupação de leitos de UTI em todo o estado está em 89%, lembrando que esse número ele varia, né, de hora para hora, quando vai atualizando a situação, e também só na região metropolitana, que é a Grande Vitória, está em 90,29%. O decreto do governo do estado também traz outras restrições. Aí quem fala agora para a gente quais são essas outras restrições é a repórter Manuela Machado. Manuela, muito bom dia, Manuela. Fala para a gente quais são essas outras restrições, minha amiga. Olá, Vanessa, bom dia a você, a Georges, a todos que acompanham o TN1. E antes, vou mostrar que nós estamos aqui na Praia da Curva da Jurema, em Vitória, uma praia bem movimentada. Hoje o movimento está tranquilo, mas o final de semana está chegando. Nós mostramos aí na reportagem o comércio fechado nesses 14 dias, até o dia 31 de março. E como que ficam as praias, né? No final de semana, será que vai ter aglomeração? Para evitar o problema, o Ministério Público aqui do Espírito Santo vai notificar todas as prefeituras. Então, cabe ao município, né, bloquear as praias, o litoral. As cidades litorâneas vão ter que ter esse controle para evitar aglomerações nas praias. E, segundo o governador Renato Casagrande, as fiscalizações têm acontecido de forma integrada com outros órgãos, como bombeiros, policiais militares, guardas municipais, PROCONs, vigilâncias sanitárias e Ministério Público. E quem fizer festa pode ser responsabilizado, inclusive criminalmente. Já os comerciantes podem ser multados. O PROCON informou que a multa mínima é de R$ 729. E aí você me pergunta, né? Também não vai ter aula e as crianças, os parques, os pais vão poder levá-los, né? Os filhos, levar os filhos aos parques? Não. Academias de ginástica também vão permanecer fechadas. E quem traz os detalhes para a gente é o nosso repórter Felipe Chicarino. Equipamentos vazios e ociosos. Uma realidade que vai voltar para as academias do Espírito Santo após o governador Renato Casagrande decretar uma série de restrições sanitárias visando o combate da transmissão do vírus da Covid-19. A partir de amanhã, quinta-feira, está proibida a utilização de academias privadas, academias populares, espaços voltados para crossfit, para pilates, ginásios, quadras, campos, quadras de areia, praças, parques, tudo está proibido nos próximos 14 dias. Para o presidente da Associação das Academias de Ginástica do Estado, era preciso ter buscado um caminho mais flexível que o fechamento total. A gente esperava restrição, a gente esperava paralisar as atividades coletivas, as atividades que têm mais o lado do entretenimento, mas a gente não esperava que a gente tivesse que parar as nossas atividades, onde a gente está cuidando de clientes até que tiveram a forma da doença grave, do Covid, da forma grave, e estão dentro das academias, junto com os profissionais de educação física, cuidando da saúde física e mental, porque sai de uma forma muito complicada. Então as academias seguindo os protocolos, cuidando, usando a máscara, usando o distanciamento, restrição da quantidade de pessoas na academia, bastava para que as empresas continuassem funcionando e ajudassem no momento que o país está passando agora e que a cidade está passando agora. A Isabel também acredita que as academias poderiam funcionar com restrições. A atividade física, ela é importante, é a primeira coisa na minha vida. E ela foi muito crucial nesse momento pós-Covid. Eu tive com sintomas leves
mas eu fui orientada a não parar minha atividade física. Eu fui orientada a diminuir as cargas da musculação e parar jamais. Já a Denise está preocupada. Ela chegou a ser entubada por conta da Covid-19. A atividade física para ela é também a reabilitação da saúde prejudicada pela doença. E logo após a minha saída da UTI, em junho, eu mal conseguia ficar em pé. Eu perdi mais de 10 quilos em 15 dias, fiquei muito fraca. Então, assim, como eu moro aqui pertinho da academia, eu vim fazer a reabilitação. Para as pessoas de mais de 80 anos, todo mundo está muito preocupado, mas a gente que tem menos e passou por problemas, que a gente ainda tem capacidade de recuperação, é um prejuízo muito grande, eu acho. O Carlão usa a academia popular todo santo dia. Para o botafoguense, as medidas chegam no momento em que a situação está complicadíssima. Todo mundo tem que estar preocupado, porque a coisa está muito pior do que o ano passado. Então, eu acho que não se deram conta ainda do grau da gravidade da coisa. Na orla, por exemplo, as atividades individuais não estão proibidas. Vale o bom senso. Só para reforçar, as medidas passam a valer a partir de amanhã e duram 14 dias. O tempo vai passar, as coisas vão voltar. Enquanto isso, não se desgrude do cuidado com a saúde. Pandemia, né? O nível de depressão aumentou muito pelas pessoas estarem em isolamento e, além disso, as pessoas diminuíram muito a prática de atividade física e, com isso, aumentaram as doenças ligadas ao sedentarismo, como doenças cardiovasculares, doenças ligadas às articulações, obesidade, diabetes tipo 2. O momento não é o momento de ficar parado, nós temos que manter-nos ativos, tanto mentalmente como fisicamente, e também para poder não sentir o impacto daqui a 2 semanas para a gente estar voltando à atividade física. Nós ouvimos aí a profissional falando da importância, né, das atividades físicas e também a importância da alimentação. Muitas pessoas gostam de comprar na feira, nas feiras livres. E na Grande Vitória haverá mudanças, mas em Vitória e Serra as prefeituras ainda não definiram se vai funcionar normalmente ou se vai ter alguma restrição. Já Cariacica e Vila Velha continua normal, em Cariacica também continua normal e a prefeitura garante que as barracas vão ter que ficar com um distanciamento de 1,5 metro, pelo menos, uma das outras, e todo mundo usando máscara e álcool em gel. Só que hoje, às 5h30 da tarde, vai ter uma reunião online com um representante do governo do Espírito Santo e os prefeitos. E durante essa reunião, eles vão definir como proceder, como que vai ficar a questão das feiras livres. Já sabemos que os supermercados vão funcionar, então a gente vai saber também os detalhes das feiras livres, né? Nossa produção apurou agora há pouco essas informações, só que a partir das 5h30 tudo pode mudar. E nos sites das prefeituras, hoje à noite, até amanhã, com certeza os moradores vão poder se informar melhor, né, e saber aí dos horários e se as feiras vão continuar ou não nesses 14 dias aí, né, que a gente vai fazer a quarentena até o dia 31 de março e começa amanhã. E aí, então, falando aí o que pode e o que não pode nas feiras, né, a princípio, vamos saber agora, relembrar o que não pode funcionar aqui no Espírito Santo. Restrições e proibições durante a quarentena no Espírito Santo. Restaurantes e bares. Os restaurantes só podem funcionar no sistema de entrega, delivery. Ficam proibidos o sistema drive-thru e o take-away, quando a mercadoria é retirada no local. Nas escolas, estão suspensas as atividades presenciais em todos os níveis, do infantil à educação superior, e também os cursos livres presenciais. As academias ficam fechadas por 14 dias. Comércio e shoppings ficam fechados durante os 14 dias. Lojas de vestuário, calçados, salões de beleza, entre outros. Nos condomínios, os síndicos devem limitar a utilização simultânea das áreas de uso comum. As reuniões ficam proibidas, além de confraternizações, com exceção para os encontros do mesmo núcleo familiar. A utilização de praças e parques fica proibida. E também está proibido o funcionamento de clubes de serviço e de lazer e a realização de atividades esportivas coletivas, mesmo sem a presença de público.
E agora vamos saber o que pode funcionar. Podem funcionar durante a quarentena os serviços de saúde, incluindo serviços médicos e hospitalares, além de consultórios de dentistas e clínicas de fisioterapia. No transporte, o sistema Transcol vai circular com 100% da frota, além de táxis e serviço de aplicativo. Indústrias, construção civil e postos de combustível não há restrições. Segurança, atividade de segurança pública e privada é serviço essencial e será mantido. Supermercado, padaria, farmácia, peixaria, funcionamento de segunda a sábado normalmente. O decreto inclui também mini-mercados, hortifrutis e lojas de produtos alimentícios, mas no domingo está proibido o atendimento presencial. Nas igrejas não há proibição de cultos, mas a recomendação é por celebrações virtuais. Bancos, casas lotéricas e serviços postais funcionam normalmente. Hotéis e pousadas podem funcionar com limitação de 50% da capacidade. Nas praias, não há proibição de circulação, mas a prática de atividades esportivas coletivas está proibida. Nas oficinas mecânicas, funcionamento normal. E agora vamos acompanhar um pronunciamento do governador Renato Casagrande, o porquê, o motivo que fez ele decretar essa quarentena de 14 dias. Vamos ver. A primeira razão é a demora na vacinação. Nós, infelizmente, não temos vacina para a gente poder imunizar a população toda. Também a razão para a gente ter chegado nesse ponto é a falta de uma coordenação nacional, que impediu que a gente tomasse medidas únicas, não lineares, mas únicas, orientada por um poder central ou por uma coordenação nacional. Outra razão para chegarmos até aqui são as novas variantes do vírus, que são mais agressivas, algumas delas mais agressivas, e atingem pessoas de mais idade e pessoas de menos idade. E um outro problema é o negacionismo. Uma parte da sociedade brasileira nega os efeitos do vírus. E agora você vai acompanhar nosso repórter Felipe Chicarino, que vai conversar com a epidemiologista Etel Maciel, ela que vai fazer uma análise e falar da importância que nós, capixabas, que a gente deve ter, e seguir aí todas as recomendações dessas medidas de segurança contra a contaminação pela Covid-19. É com você, Felipe. Boa tarde a vocês. Oi, Manu. Deixa eu ver se é boa tarde já. É boa tarde? Bom dia ainda, 11h59. Bom dia, Manu. Bom dia, George e Vanessa no estúdio. Bom dia ao pessoal de casa. Muito obrigado pela audiência de vocês. Estou ouvindo aqui vocês dizendo, todos vocês aí comentando sobre essa quarentena de 14 dias, proposta aí pelo governo do estado, que começa nessa quinta-feira. Ao meu lado, como você já adiantou, Manu, tá a doutora Etel, aí a nossa entrevistada de pelo menos um ano, doutora Etel? Só que antes de dar voz para ela aqui, eu quero resgatar uma fala da Etel ontem nas redes sociais para falar de colapso. Para você que está em casa, que ainda duvida de tudo que está acontecendo, que duvida que vai colapsar o sistema de saúde se nada for feito, eu convido você a ouvir a Etel. Não essa aqui, a Etel de ontem da rede social. Vamos ouvir? Chama aí, por favor, a fala da Etel falando sobre colapso na saúde, desenhando para a gente o que é o colapso. O colapso significa o quê? Significa que não vai ter leito, significa que as pessoas vão estar morrendo na porta dos hospitais, das unidades de saúde, como nós acompanhamos acontecer no mundo e aqui no Brasil. Estamos vendo isso acontecer em outros estados. Isso é colapso. Colapso é não ter leito para ninguém, nem para aqueles que podem pagar, nem para aqueles que têm dinheiro para comprar um hospital. Pois é, você que está em casa nos acompanhando ou qualquer outro dispositivo, você está achando que tem muito dinheiro, seu saldo disponível para saque, dá para pagar plano de saúde, dá para comprar um hospital? Pois é, só que se tiver vaga, não vai rolar não. É isso, doutor Etel, é simples assim, tem que desenhar, É simples assim, o colapso não tem vaga nem se você tiver dinheiro para comprar um hospital. É isso, boa tarde. Boa tarde, Felipe. É exatamente isso. Nós estamos na maior crise sanitária no Brasil. Nesse momento, o sistema inteiro colapsou. Todos os estados estão colapsados. Nós estamos um pouquinho atrás de São Paulo. 2 exemplos aqui, São Paulo, Santa Catarina.
Santa Catarina tem uma estrutura muito parecida com a nossa, estrutura etária, o próprio estado é semelhante e a gente pode compreender o que está acontecendo lá. Ontem nós tínhamos 500 pessoas esperando uma vaga em leito de UTI. Então nós temos um tempinho para conseguir não chegar nesse momento. Mas é importante as pessoas entenderem a gravidade dessa situação. É um momento de união, é um momento que todas as empresas, Felipe, mesmo aquelas que foram consideradas como essenciais, precisam fazer medidas para diminuir o número de pessoas, de trabalhadores circulando. Então, se a empresa tem algum setor que pode trabalhar remoto, deve voltar ao trabalho remoto. Todos os locais precisam contribuir com esse momento tão difícil. A falta de leito, vamos supor, eu tenho minha avó lá em casa, minha avó está com todos os sintomas de Covid, fez o teste, deu positivo, não tem leito de UTI. Se não abrir, se não chegar a vez da minha avó, ela vai morrer em casa por falta de leito. Eu queria que você falasse isso para quem está em casa, da gravidade. É isso ou eu estou sendo muito sensacionalista? Nós já estamos vendo isso no Brasil. São Paulo, as pessoas morrendo na porta do hospital. Santa Catarina, as pessoas morrendo em casa. E é isso que vai acontecer aqui. Não tem leito. Não tem. Então, assim, as pessoas que vão evoluir para uma doença grave, e o que está acontecendo nesse momento, Felipe, são as novas variantes. Aquelas novas variantes que a gente tem falado já há bastante tempo sobre elas estão transmitindo mais rápido. Quem se infecta com essa nova variante evolui mais rápido por um óbito. Então, às vezes, a pessoa está bem hoje e amanhã já está muito grave. Então, a evolução é muito rápida. Etel, a gente tem aí, né, novas diretrizes para a política sanitária a partir de amanhã, novas flexibilizações, uma quarentena de 15 dias. Eu quero fazer duas perguntas em uma. Primeiro, queria que você explicasse conceitualmente para quem está em casa a diferença da quarentena para o lockdown. E em cima disso, o que foi definido pelo governo do estado, pelo governo do Espírito Santo, na sua visão, na sua percepção, é positivo, vai ser eficiente ou o governo deveria ter sido ainda mais agressivo no que diz respeito aos cuidados com a saúde? Com o que nós aprendemos, principalmente de São Paulo, as medidas adotadas aqui são muito semelhantes ao que o governo de São Paulo adotou, considerando algumas medidas, algumas atividades essenciais que, ao meu ver, não deveriam ser consideradas essenciais, como templos religiosos, né, hotelaria. Nesse momento, essas atividades não devem ser essenciais, elas precisam ser revistas e nós já vimos que São Paulo as pessoas estão morrendo na porta dos hospitais. Então é preciso entender que a gente tem aí umas 2 semanas atrás de São Paulo. Se a gente não fizer medidas duríssimas agora, essas medidas certamente elas não serão suficientes. A gente precisa se preparar. Então eu acho que é uma medida gradativa. A gente vamos entrar nessa quarentena, que é uma imposição. A quarentena, ela também é compulsória, né? É uma imposição para que algumas atividades fechem. E o lockdown é somente aquelas atividades consideradas muito essenciais. Então a gente limita a mais de 70% da população sem circular. Ô Etel, vou pedir para você licença rapidinho, vou lá para o estúdio, que a Vanessinha tem uma pergunta para fazer para você. Vanessinha, fique à vontade, faça a pergunta que eu reproduzo aqui, com o maior prazer para a doutora Etel. Felipe, Etel falou agora sobre a gravidade da situação que o nosso estado já está vivendo neste momento, né? De ontem para hoje, nas últimas 24 horas, nós tivemos 37 óbitos por Covid-19 aqui no Espírito Santo. Então, diante de toda essa gravidade que ela está apontando até mesmo no estado de São Paulo, né, nós estaríamos 2 semanas atrás do estado de São Paulo. Agora a gente já tem 37 mortes em 24 horas. Isso quer dizer que o cenário pode ser ainda pior daqui para frente? Vanessinha, eu vou reproduzir a sua pergunta aqui. Seguinte, a conta ainda tem boleto para chegar passado, Etel, para ficar fácil, ou seja, a restrição de 14 dias que começa a partir de amanhã já é para avisar futuras mortes lá na frente. Isso. Os boletos que ficaram para trás da nossa negligência, da nossa falta de cuidado, ainda vão chegar para pagar, ou seja, esses boletos vêm em formato de caixões? Essa semana ainda e a semana que vem vão ser muito duras aqui no estado. Então a gente vai precisar se preparar. Quem puder restringir qualquer circulação é muito importante.
independente se não estiver, né, se tiver como negociar com o empregador, para trabalhar remoto. É muito importante nesse momento que todo mundo se una, porque é um momento de muita gravidade. Nós nunca vivemos esse momento no Brasil. É preciso que a gente compreenda isso. O que aconteceu? A medida que vai ser imposta a partir de quinta, ela vai diminuir a circulação de pessoas e a infecção a partir desse momento. O que aconteceu antes de quinta, né, o que aconteceu no final de semana, né, na semana passada, vai se refletir ainda em internações, em agravamento de doença, necessidade de leitos nessa semana, na próxima ainda, Felipe. Etel, muito obrigado pelas informações. É uma situação, como você falou, é um momento de guerra. A gente tem que colocar a nossa farda da responsabilidade e evitar a proliferação desse vírus. Eu acho que é isso. É tão simples de entender, Etel, por que a gente complica tanto? A gente precisa de muita união nesse momento. Acho que é um momento assim de a gente tirar de lado todas as dificuldades, as guerras políticas. É um momento de união, porque nós vamos ver os nossos familiares ficarem sem leitos. Nós vamos ver pessoas que nós amamos morrendo em casa sem assistência. Então é para todos nós. Nós precisamos nos unir nesse momento, evitar circulação, evitar qualquer atividade que possa transmitir o vírus. Então esse é o recado, é um momento de muita dificuldade, uma crise no Brasil sem precedentes. É muito triste o que nós vamos viver nesses próximos dias. Certamente teremos mais de 3.000 pessoas morrendo por dia no Brasil. Então é muito triste o momento e precisamos de uma união, consciência, responsabilidade. Obrigado, Etel, obrigado, força aí. É difícil, né? Muito difícil. É difícil. Obrigado, Etel, muito obrigado pelas informações e continue aí trabalhando, porque a gente precisa muito de luz do conhecimento. Obrigada. Difícil, né, gente? Pois é, George, Vanessa, eu devolvo com vocês. Quem sabe, nesses próximos 14 dias, a gente faça as pazes com a empatia, com o bom senso e com a responsabilidade. Eu volto com vocês, George, Vanessa, com um sentimento de preocupação que eu nunca vi na vida. Eu volto com vocês. Valeu, Felipe. Obrigado pelas informações. Professora Etel Maciel falando aí, comentando as medidas anunciadas pelo governo, e ela disse que nós podemos ultrapassar os 3.000 mortos por dia, né? E a gente vê aqui que só ontem bateu o recorde, 2.798 brasileiros morreram vítimas da Covid-19. Só ontem. George, a gente entende que são muitas medidas, né? Nesse momento a gente passa todas as informações para quem está em casa, são realmente muitas medidas, mas existe um comportamento, gente, que é comum de todos, que é o bom senso. Então, assim, além de todas as medidas, a gente precisa ter bom senso. Bom, depois das medidas restritivas anunciadas pelo governo do estado, o prefeito de São Gabriel da Palha disse que vai manter o comércio aberto. Sou contra o fechamento do comércio, sou a favor de medidas elaboradas junto com a secretaria. Não vou solicitar que os meus fiscais, a prefeitura municipal, vá até algum comércio fechado. Sou a favor do diálogo com o segmento. E também peço a você, empresário, aos meios de comunicação, às igrejas católicas, igrejas evangélicas, vamos sair na frente de outros municípios. Hoje a gente está em risco moderado, vamos baixar por baixo com alternativas. Se eu pedir para o fiscal fechar uma loja, eu tenho certeza que essa loja não vai ser reaberta, porque hoje, gente, a nossa maior preocupação é a saúde financeira do nosso município. Eu sou o prefeito dessa cidade e quero trabalhar junto com você para mostrar que com a união de todos os segmentos sairemos vitoriosos contra o Covid e principalmente sem fechar nenhum comércio. Olha, a Procuradoria-Geral do Estado informou que já tomou conhecimento do fato e hoje ainda vai comunicar ao Ministério Público Estadual para que sejam tomadas as devidas providências. Já já a gente fala aí de novas informações sobre a quarentena no Espírito Santo. E agora a gente muda de assunto para voltar a falar da revolta da família da técnica de enfermagem Jaciara de Moura, assassinada pelo ex-marido na Serra. Ele confessou o crime à polícia, mas foi liberado. Zezito Pereira da Silva, de 41 anos, se apresentou espontaneamente na delegacia ontem, acompanhado de um advogado. A polícia esclareceu que a legislação brasileira estabelece que a prisão de suspeitos só deve acontecer em situações de flagrante ou por mandado de prisão judicial.
No último domingo, Jaciara foi morta com 33 facadas pelo ex-companheiro na frente da filha de 11 anos. Olha, gente, agora a gente vai chamar a sua atenção sobre o caso da dona Maria, né? O caso da dona Maria Regina de Oliveira Tolentino, de 66 anos. A idosa morreu à espera de atendimento na UPA de Serra Sede. Familiares contaram à nossa equipe que chegaram na UPA com a idosa passando muito mal. Ela esperou por pelo menos 1 hora, mas não aguentou. Abalados, os familiares da dona Maria Regina de Oliveira Tolentino tentavam se consolar após a trágica perda. A idosa de 66 anos estava esperando atendimento médico na UPA de Serra Sede quando veio a óbito. Então ela ficou na cadeira de rodas, na espera, e aí ficou, eu creio que quase 1 hora, se não foi até mais. E aí, de repente, ela desfaleceu. Dona Maria começou a se sentir mal ainda em casa no fim da tarde desta terça-feira. Ela começou a passar mal em casa à tarde, por volta de 5 horas da tarde, sentindo dores de estômago e fazendo muito vômito. E a pressão estava muito baixa. Dona Maria morava com o filho, a nora e os 2 netos no bairro Eldorado, aqui na Serra. Por volta de 7 horas da noite, os familiares resolveram trazer ela até a UPA. Segundo a família, eles esperaram atendimento por cerca de 1 hora, mas a vítima morreu sem dar entrada na unidade. Quando conseguimos o atendimento, adentramos, ela foi para a classificação e lá disseram para ela que ela estava apenas com um mal-estar e que a glicemia estava alterada e que assim que o médico desocupasse ia atender. Dona Maria só conseguiu entrar depois que o filho dela invadiu a unidade pedindo socorro. Já era tarde. A causa da morte pode ter sido infarto ou AVC. A família acredita que um atendimento mais rápido teria salvado a vida dela. Sem dúvida, ela morreu pela falta de atendimento. Porque se no momento que nós chegamos com ela na classificação, que ela estava na cadeira de rodas, ela fosse atendida naquela hora, ela estaria viva. A Secretaria de Saúde da Serra lamentou a morte da dona Maria Regina. Informou que a paciente foi classificada como urgente para o atendimento, mas que teve um desmaio. Os médicos tentaram reanimá-la, infelizmente sem sucesso. A prisão de um suspeito de tráfico de drogas terminou em rock and roll em Baixo Guandu. Esse aí é o soldado Alander Melo, da Força Tática. A guitarra que ele toca é do irmão de um jovem que ele prendeu, suspeito de envolvimento com o tráfico na cidade. A ideia de soltar um som aconteceu durante um bate-papo com a família do detido. Conversa vai, conversa vem e a guitarra acabou entrando na roda. O soldado Alander tocou clássicos do rock e o vídeo foi parar na internet. Tá bombando e já tem milhares de visualizações. O policial contou ainda que já havia prendido o suspeito em outras ocasiões e já conhecia a família. Inclusive, a mãe do jovem detido até agradeceu a prisão, já que o suspeito oprimia e ameaçava toda a família. No local, buchas de maconha, pedras de crack e uma arma foram apreendidas. A gente anunciou ontem o retorno dos classificados do TN e claro que já começamos a receber os vídeos. Você não vai ficar de fora dessa, né? Fica não, tá fazendo alguma coisa para vender aí na Páscoa, na Semana Santa? Faça o seu vídeo e manda pra gente. Olha só o que a Carla tá fazendo. Eu sou Carla Gonçalves, trabalho com papelaria criativa e personalizada, sublimação, qualquer coisa que você quiser para presentear seus clientes ou para presentear alguém que seja personalizado, eu faço. Algumas coisinhas da Páscoa já estou produzindo, aqui é para uma empresa, então você pode personalizar canetas, pode personalizar blocos, agendas, canecas, copos, squeezer, camisa, o que você quiser na sublimação e na papelaria criativa, eu tenho. Pois é, você viu que a gente pediu, né, produtos aí que você vende na Páscoa, e o que a Carla fez? A Carla faz um layout
E você pode usar esse layout para colocar aí no seu bolo, na sua torta, na sua embalagem. Para dar de presente, né, exatamente, Jorge? Agora nessa bacana. Páscoa é incrível você dar de presente para uma pessoa, né? Um ovo de Páscoa, um chocolate, um bombom personalizado aí, por exemplo, dentro de uma caneca. Olha que presente legal. E, gente, é muito fácil de participar, tá? Manda seu vídeo pra gente no nosso WhatsApp. É o 997922530. Eu vou repetir. 997922530. Na hora de atravessar a rua, todo cuidado é pouco. A falta de atenção resultou no atropelamento de uma ambulante em Linhares. A mulher de 27 anos vende água em um sinal na BR-101, na localidade de Três Barras. Ela atende um cliente em um carro e se prepara para voltar para o canteiro da pista, mas olha só, sem olhar para o lado, ela tenta atravessar e acaba atingida por uma moto. O impacto foi tão forte que a jovem foi arremessada. Ela foi levada para o Hospital Geral de Linhares e, apesar do susto, não teve ferimentos graves. Ontem mesmo, recebeu alta médica. E agora um flagrante feito em Guarapari de um motorista arrastando uma motocicleta e tentando fugir. Nas imagens, o veículo branco para no semáforo e a moto fica ao lado. Parece haver uma discussão entre os condutores. Em seguida, o motorista avança com o carro para cima do motociclista que cai. Mas não bastou derrubar o rapaz. O motorista dá ré e arrasta a moto pela avenida no centro da cidade. O motociclista corre desesperado atrás do carro, grita e chuta o veículo. Essa discussão de trânsito foi parar na delegacia. Os envolvidos assinaram um termo circunstanciado e foram liberados após assumir o compromisso de comparecer em juízo. O caso segue sob investigação da delegacia de Guarapari. Gente, um morador de Ponta da Fruta, em Vila Velha, foi morto a tiros em um quiosque ontem à noite. Na versão da polícia, ele estaria vendendo drogas no local, mas a família contesta. O crime aconteceu à noite, na varanda desse restaurante que fica na Ponta da Fruta, em Vila Velha. Era por volta de 11 horas da noite. A vítima é o técnico em telecomunicações Arthur Felipe Mol dos Santos, de 37 anos. Ele estava neste local com mais 2 pessoas. De acordo com as apurações da polícia, Arthur foi morto após discutir com um cliente, um usuário de drogas que não teria gostado da qualidade do produto que ele vendeu. Acusava de ter vendido um produto batizado com outras substâncias. Arthur, então, teria subido até a residência dele, que fica ao lado do local onde estava, pego um facão e descido. A discussão teria continuado, mas Arthur nem chegou a usar o facão. É que o cliente tinha uma arma e atirou várias vezes. Tiros que foram ouvidos de longe. E ele só viu quando deu o primeiro tiro, o clarão, e mais 2 tiros. E a pessoa correu para o lado oposto, na praia mesmo, pela praia. Arthur não teve chance e morreu na hora. De acordo com a polícia, no local tinham várias pessoas que estavam em bares próximos, mas ninguém quis dar detalhe do que aconteceu. Só uma pessoa que estava junto com Arthur na hora do crime falou, contando os detalhes do que houve. O crime aconteceu aqui no final da praça, ali na varanda de um restaurante bem próximo da casa da vítima. E olha só a ironia, bem próximo aqui desse DPM, que à noite fica fechado. Só que a família da vítima está contestando essa versão que foi apresentada por uma testemunha para a polícia. Ela diz que o depoimento dessa testemunha é mais para desvirtuar as investigações. Isso porque Arthur era uma pessoa que tinha um trabalho fixo e ainda fazia outros bicos para poder sobreviver e não teria tempo para se envolver com o tráfico de drogas. A comerciante de 43 anos era companheira dele. Eles estavam juntos há mais de 10 anos. Ela prefere não mostrar o rosto. O Arthur trabalhava de segunda a sábado. Um cara caseiro, um cara família, tem família, respeita a mãe dele demais. Não vende drogas, ele não tem tempo para vender droga. Na minha cabeça funciona assim, ele viu alguma coisa errada, porque a gente está vigiando, porque estão sacaneando os barcos, jogando terra dentro de motor, sacaneando, até botaram aqui. Um amigo que estava com a vítima pouco antes disse ter ouvido os tiros, mas nem imaginava que era o Arthur. Quando eu voltei, só escutei os barulhos, aí eu corri. Nem imaginei que seria ele. Não ouvi discussão alguma. Não... Como eu disse, ele estava tranquilo, ele estava bem, estava pessoas aí mesmo, ele estava tranquilo. O amigo nem chegou a ver também um assassino que teria saído do crime de bicicleta pela areia, indo na mesma direção que ele estava.
Agora o crime será investigado pela Delegacia de Crimes contra a Vida de Vila Velha. E só o andamento das investigações para esclarecer, de fato, o que aconteceu. Olha, o crime vai ser investigado pela Delegacia de Homicídios de Vila Velha e até o momento nenhum suspeito foi preso. Vereadora capixaba morre de aneurisma aos 32 anos. Maria Tereza Rocim Farias estava internada desde a quarta-feira da semana passada, após sofrer um aneurisma cerebral em casa. Mas ontem de manhã ela acabou não resistindo às complicações e morreu. A vereadora estava em seu primeiro mandato em Vila Pavão, no noroeste do estado. A presidência da Câmara lamentou a morte e decretou luto oficial de 3 dias. A prefeitura também se solidarizou com a família da vereadora, que era casada, mãe e servidora pública do município. Quarta-feira, 17 de março de 2021. E você vai ver o que é destaque no Jornal A Tribuna. O que muda no estado a partir de amanhã com a quarentena. Na foto principal, igrejas preparam cultos online. Mais 84.600 doses da vacina vão chegar hoje. Acusado de matar ex-mulher com 33 facadas se apresenta à polícia e é liberado. Comércio prevê prejuízo de 170 milhões. E você ainda vai ver em destaque no Jornal A Tribuna. No AT2, sou uma estrela carente. Mutirão para quitar dívidas. 120 mil vão ter corte de salário e redução de jornada. Olha, a gente vem mostrando aqui ao longo do jornal as medidas restritivas e proibições com a quarentena de 14 dias que começa amanhã em todo o Espírito Santo. O governador, durante a coletiva, ele também anunciou medidas para ajudar os comerciantes, como redução de impostos. Vamos ver. Ainda essa semana, certamente a gente anuncia protelação de pagamento de algum tributo, especialmente do Simples, por exemplo, mas estamos ainda para anunciar, ou amanhã ou depois de amanhã, a gente anuncia essas medidas. Eu não quis anunciá-las hoje, porque essa hoje é um debate mais sanitário, tá certo? E também estamos ainda no processo de construção, mas teremos sim facilidades, seja com relação a certidões, seja com relação a financiamento, seja com relação a tributos, para as empresas que estão sofrendo, devido à quarentena que nós estamos pedindo para que elas cumpram. E além dos comerciantes, dos empresários, o povo também está pedindo ajuda, mas não é no imposto, não, é no transporte público. Olha só os vídeos que chegam a todo momento no nosso WhatsApp. Ônibus que circulam lotados, olha essas imagens, gente, não dá para falar em afastamento com uma aglomeração dessa. O risco de contágio é enorme. Nessa quarentena, o governador anunciou que o transporte público não vai sofrer redução. Vai funcionar sim com 100% da frota. Mas, infelizmente, a gente percebe que ainda não é suficiente para evitar essa lotação que acontece todo dia. Então, fica aí o pedido, o clamor dos capixabas que saem de casa para trabalhar todos os dias e merecem viajar sem correr esse risco de pegar a Covid-19, né, Pois Jorge? Parece cena repetida, mas é o que a gente vem mostrando desde o início da pandemia, em março do ano passado, durante praticamente toda semana a gente faz uma matéria de ônibus lotado aqui, e mesmo com essa promessa de 100% de circulação dos ônibus, está claro que não vai ter essa redução na lotação, vai continuar desse jeito, é preciso, como você disse, ter esse reforço aí, assim não dá. Olha, morreu o 3º paciente de Santa Catarina que tratava da Covid-19 no Espírito Santo. O paciente é um homem de 59 anos que foi trazido para o estado no dia 9 de março. Antes, já havia morrido um homem de 34 anos e uma mulher de 63, moradores de Chapecó. Uma aeronave do Corpo de Bombeiros vai levar os corpos dos últimos 2 mortos até Florianópolis. Outros 2 catarinenses continuam em tratamento da doença no Hospital Jaime dos Santos Neves. O Espírito Santo recebeu na madrugada de hoje novo lote de vacinas contra a Covid-19. São 84.600 doses da Coronavac, que começam a ser distribuídas aos municípios já hoje, nesta quarta-feira. Essa fase deve imunizar